Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele trata dos casos combinados de fatoração. Antes de eu te mostrar esses casos, deixa eu te explicar primeiramente o que é fatoração, tá? Fatoração é uma ferramenta matemática onde você transforma uma expressão algébrica, por exemplo essas duas, tá? Você vai transformar essa expressão algébrica numa multiplicação com pelo menos dois fatores, beleza? E para isso nós temos vários tipos de fatoração, onde você tem aulas sobre esses tipos aqui no nosso conjunto de videoaulas, beleza? Então, pessoal, como é que a gente faz para utilizar esses casos combinados? É quando, de repente, ao fatorar uma expressão, você analisa que um desses fatores é possível fatorá-lo novamente, utilizando a mesma fatoração ou outro tipo dela. Vamos analisar como é que é, então, na prática? Veja bem. Nós temos aqui nossa primeira expressão algébrica, onde ela é igual a x elevado à quarta potência menos y elevado à quarta potência. Devido ao fato de nós termos aqui, primeiro, uma subtração, e além disso, os dois expoentes serem pares, nós conseguimos fatorar essa expressão utilizando a fatoração da diferença de dois quadrados, onde ela me diz o seguinte: primeiro, nós temos que pegar esses valores aqui, certo? E extrair as suas raízes quadradas. Sendo assim, pessoal, como é que vai ficar? Bem, se é raiz quadrada, não esqueçam que o seu índice é igual a 2. E para que a gente possa extrair a raiz quadrada de qualquer base com expoente par, basta você pegar esse expoente e dividi-lo pelo índice. Onde nós temos então aqui, tá? 4 dividido por 2, 4 do expoente, 2 do índice, em cada um desses elementos. Portanto, teremos o seguinte: aqui eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Só que, quando você faz essa extração da raiz, você, além de colocar esses dois resultados em subtração, também deverá colocá-los em adição, tá bom? Portanto, a fatoração pela diferença de dois quadrados, você extrai a raiz quadrada de cada um deles e esses resultados você irá colocá-los em adição e subtração, entre parênteses, e entre eles a multiplicação. Agora, depois que nós fizemos isso nesse exemplo, repara que aqui no segundo parênteses aparece a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? Aparece a mesma situação de fatoração, ou seja, a diferença de dois quadrados. Sendo assim, então, pessoal, eu vou usar a mesma regra de fatoração também para esse parêntese. Agora, esse primeiro, onde a gente não pode fatorá-lo, por enquanto deixe quieto ali no canto dele, tá legal? Agora vamos lá. Nesse parêntese aqui, de novo, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x e a raiz quadrada de y ao quadrado é igual a y. Sendo assim, então, eu vou pegar esses dois resultados dessas raízes e colocá-los em soma e em subtração em cada parêntese separado e entre eles o sinal de multiplicação. Agora, juntando essas duas fatorações que nós fizemos para uma mesma expressão algébrica, o que acontece? Eu vou pegar então a fatoração final. O primeiro parênteses, que a gente não mexeu com ele, tá? Então eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, multiplicado ainda pela fatoração do segundo parêntese. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x mais y vezes x menos y. Mas atenção aqui rapidamente, tá? De repente você pode pensar o seguinte: professor, se a fatoração é uma ferramenta onde a gente transforma uma expressão algébrica qualquer numa multiplicação de pelo menos dois fatores, e inicialmente já foi feito isso, por que não pode parar aqui? Gente, dependendo do que você esteja trabalhando em relação à fatoração, principalmente se o assunto a seguir, que você vai utilizar a fatoração, aliás, for fração algébrica, tá bom? Essa fração algébrica, ela necessita, algumas vezes, da simplificação de fatores. E pode ser que nessa fração os fatores não sejam iguais a nenhum desses dois, mas de repente sejam iguais, aliás, em relação a cada um desses parênteses aqui.
Por isso a necessidade de fatorar o máximo possível, tá bom? Agora, logicamente que, de repente, dependendo da fração, você pode até parar aqui nessa fatoração, sem haver necessidade de fatorar novamente, belezinha? Mas, de qualquer forma, é importante que você entenda e compreenda que, havendo a necessidade, fatore, no caso o resultado, o máximo possível, beleza? Vamos aqui a outro exemplo onde, de repente, nós conseguimos utilizar também diferentes casos combinados de fatoração. Nós temos aqui a nossa expressão inicial, 3a ao quadrado x menos 3b ao quadrado x, mais 2a ao quadrado menos 2b ao quadrado. Eu separei em dois pares por quê? Porque a fatoração inicial que nós iremos utilizar aqui é o agrupamento. O agrupamento você tem que separar a expressão em quantidades de grupos com os mesmos elementos. A mesma quantidade de elementos, na verdade. Então, aqui nesse caso, eu estou separando em dois pares. No primeiro par, eu tenho 3a ao quadrado x menos 3b ao quadrado x. Em cada um desses pares, é importante que você analise o fator comum em evidência em cada um deles. O que é esse fator comum em evidência? É o elemento ou são elementos que se repetem em todos esses monômios. Aqui nesse primeiro caso, reparem, se nós analisarmos friamente, quem se repete aqui nos dois é o 3 e o x. Ó. Então, eu vou colocar o 3x como sendo o fator comum em evidência. Bem, sendo ele o fator comum em evidência, gente, esse valor automaticamente ele virá fora dos parênteses. E agora, quem é que vai vir aqui dentro? Desse primeiro valor, desse primeiro monômio aqui, se eu tirar o 3x, reparem que sobra a ao quadrado. Então, é ele que vai vir no parênteses. Menos, porque aqui é menos. Tirando de novo o 3x, aqui sobra b ao quadrado. E aí a gente forma os primeiros parênteses, tá bom? Depois, vamos analisar agora o segundo par. No segundo par, eu tenho 2a ao quadrado menos 2b ao quadrado. Mesmo esquema. Quem é que se repete aqui nos dois elementos? É o número 2, beleza. Logo, então, esse 2 ficará de fora dos parênteses. E aí, de novo, desse valor, desse monômio aqui, se eu tirar o 2, sobra a ao quadrado. Então, é ele que vai dentro dos parênteses. Menos, porque aqui é menos, o sinal sempre se repete, tá? De 2b ao quadrado, se eu tirar o 2, sobra também b ao quadrado. Detalhe importante, quando você fatora por agrupamento, é importante que, após essa fatoração, os parênteses tenham os mesmos valores e a mesma operação entre eles. Aqui nesse caso, então, reparem que ambos são iguais e entre ambos existe a subtração. Logo, então, esses dois parênteses, a gente escreve somente um deles e os resultados que estão aqui fora, os elementos que estão fora, aliás, do parêntese, né, dos dois, multiplicando, formarão outro parêntese. Sendo assim, reparem que aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho mais 2. 3x mais 2. Beleza. A fatoração inicial acabou aqui. Por que eu falei inicial? Porque esse parêntese nós podemos fatorá-lo novamente, utilizando inclusive essa regrinha que a gente fez no primeiro exemplo, que é a diferença de 2 quadrados. E, de novo, para fatorarmos a diferença de 2 quadrados, eu tenho que extrair a raiz quadrada de cada um desses elementos. Sendo assim, então, pessoal, a raiz quadrada de a ao quadrado é a raiz quadrada de b ao quadrado é b. E aí, esses resultados nós vamos colocá-los em soma e em subtração, separados por multiplicação. Sendo assim, como é que vai ficar a nossa multiplicação ou a nossa fatoração final em relação a essa expressão algébrica? Eu vou ter a mais b vezes a menos b, vezes ainda esse parênteses 3x mais 2, que a gente não mexeu com ele na segunda parte. Então, tudo isso aqui a gente verifica que bate com o que eu te falei, que a fatoração é você pegar uma expressão algébrica qualquer e transformá-la em uma multiplicação com pelo menos 2 fatores. Aqui nesse exemplo eu tenho 3 fatores e aqui nesse exemplo nós também temos 3 fatores, perfeito? Então, nessa aula nós vimos os casos combinados de fatoração, onde
Esses casos estão no plural justamente pelo motivo de que nós podemos usar mais de um tipo de fatoração numa mesma expressão algébrica. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau.